Conjugare, Centro Português de Apoio à Pesquisa Científica e à Cultura. Acreditamos que as ciências e as artes mudam o mundo. O conhecimento transforma, e isso nos motiva. 17ª Jornada Virtual Internacional em Pesquisa Científica, com o tema Educação, Cidadania e Práticas Educativas, realização dias 18, 19 e 20 de agosto de 2026. Olá, eu sou Lidiane Pereira, estudante de doutorado da Universidade Estadual do Ceará. Estou em instância na Universidade de Barcelona e hoje vamos falar um pouco sobre o trabalho que a gente trouxe para o evento. Hola, buenos días. Yo me llamo Alba Ambrós y soy profesora de la Facultad de Educación de la Universidad de Barcelona y en estos momentos soy la tutora de Lidiane en su estancia predoctoral que está haciendo con nosotros. Nossa proposta de trabalho é discutir um pouco da importância das práticas docentes na formação do professorado. Então, o objetivo desse trabalho foi analisar as semelhanças e as diferenças na formação de professores entre a Universidade de Barcelona e a Universidade Estadual do Ceará, a qual eu sou vinculada, e aí fazendo esse comparativo de como se dão essas aproximações, essas diferenças entre a formação dos professores no Brasil e na Espanha. Então, a gente tem uma diferenciação na formação de professores, porque no Brasil, para você trabalhar com a educação primária, você faz o curso de pedagogia. E na Espanha, o curso de pedagogia, ele forma técnicos em pedagogia. Então, para trabalhar em sala de aula na educação primária, nós vamos ter, o grado em educação primária. Então, por isso a gente compara essas duas formações. Bien, los criterios que hemos acordado para poder comparar los dos planes docentes son los siguientes. En primer lugar, los centros donde se realizan las prácticas. En segundo lugar, cuáles son los objetivos o las competencias que tiene que superar el alumnado. En tercer lugar, el número de créditos o horas que se indican en cada una de las dos universidades. Luego también el número de alumnos que tutoriza cada tutor y la forma que tiene de acompañamiento. También nos hemos fijado en cuáles son las tareas o actividades que se les pide a los alumnos que realicen durante sus prácticas. Finalmente, también hemos tenido en cuenta cuál es el tipo de evaluación de la asignatura que se le pide a los estudiantes. E aí, para fazer esse comparativo, nós observamos a ementa das duas disciplinas, das duas assignaturas, e o primeiro ponto que nós percebemos foi em relação à carga horária e o número de créditos. Enquanto na Universidade de Barcelona, a assinatura de Práticas 1, ela vai ter ali a carga horária de 6 horas aula, na Universidade Estadual do Ceará ela tem 4 horas aula. E aí tem uma diferença muito importante no número de horas, porque para formar essas 4 horas aula, na Universidade Estadual do Ceará você tem 68 horas e na Universidade de Barcelona, para formar a carga horária de 6, nós temos aí 132 horas aula. Essas horas aulas contemplam tanto a parte teórica da disciplina, quanto a atuação desse aluno nos centros de formação. Então, esse foi o primeiro ponto que nós observamos. Outro ponto que a gente observou nessa análise documental foi a parte do que se espera desse aluno em formação. Então, a ementa da Universidade Estadual do Ceará, ela trabalha com objetivos. Já na Universidade de Barcelona, nós já temos um trabalho voltado a competências esperadas para que esse aluno ele atinja ao final dessa disciplina. Em relação a essa formação desse professor, a essa atuação no centro, importante pontuar que o acompanhamento dentro da Universidade de Barcelona há uma limitação de número de alunos por tutores, então a gente vai ter no máximo 15 alunos, o que na nossa compreensão é importante porque facilita esse acompanhamento. Esse tutor ele consegue acompanhar melhor as dificuldades,
o desempenho desse estudante, porque ele tem um número reduzido de estudantes para acompanhar. Já na Universidade Estadual do Ceará, nós temos 40 alunos por tutor, então isso acaba dando um desafio maior para esse professor, para ele acompanhar, né, esse desenvolvimento desse aluno durante sua prática. Então, esse foi um ponto que nós observamos. E a questão da avaliação final, né, o que se espera e a participação do centro. Na Universidade de Barcelona, o centro formador, esses centros formadores, eles são escolhidos, né, eles estão numa lista que são escolhidos pela universidade. Queria falar um pouquinho, Olga, como se dá essa escolha desses centros? Sí, es muy importante porque para poder ser un centro de prácticas, previamente los centros tienen que solicitarlo al Departamento de Educación. Les pide una serie de documentos que tienen que entregar y luego el Departamento de Educación publica cuáles son los centros aptos para poder acoger estudiantes en prácticas. Una vez esta lista está publicada, la universidad, en mi caso la Facultad de Educación, selecciona, porque hay muchos centros en Cataluña, pues selecciona centros de educación primaria y centros de educación infantil de los que están en la lista, en función de la cantidad de alumnos que tenemos, que son muchos, ¿eh? En mi facultad hay muchos estudiantes de educación infantil, para ser maestros de educación infantil y también para ser maestros de educación primaria. Luego tenemos una comisión de prácticas, hace una selección de los centros y luego, a partir de aquí, los alumnos solamente pueden elegir estos centros para hacer las prácticas. E é importante que, como são centros que são previamente selecionados, muitas vezes já têm a cultura de trabalhar nesse processo de formação de professores, eles têm uma autonomia de avaliar o estudante, e essa avaliação ela corresponde a 40% da nota final do estudante. E aí essa avaliação ela é quantitativa. Já a avaliação das escolas, que a gente não chama no Brasil de centros formadores, das escolas escolhidas para esses estudantes em formação atuarem, eles apenas enviam um relatório qualitativo, né, observando se o estudante ele foi pontual, se ele foi assíduo, se ele cumpriu ali o que ele se propôs a cumprir, e aí a nota final do estudante ela vai ser, né, ali pelo professor da disciplina, no caso seria o tutor, o tutor da disciplina da universidade. Então, creio que podemos ir aí para as nossas conclusões. Sí. En primer lugar, hemos visto que ambas universidades dan muchísimo valor a las prácticas de los estudiantes, ya sea en la formación de pedagogía, ya sea en la formación de maestros del grado de educación primaria. Lo que sí que hemos visto es que, a pesar de que la importancia es clara por parte de las dos universidades, la metodología en la que tienen para gestionar las prácticas es bastante diferente. Y hemos visto también que lo que realmente es importante, hablando, es el número de estudiantes, el hecho de que esté limitado para cada tutor el número de estudiantes, y también en la Universidad de Barcelona está limitado el número de escuelas que tiene cada tutor. Así que esto se hace para que la atención que pueda recibir cada alumno desde su tutor pues sea un poco más generosa, porque tiene acotado tanto el número de escuelas como el número de estudiantes. Então, a gente trabalhou com isso, esse é um trabalho inicialmente exploratório, né? A gente vai fazer desenvolvimentos desse trabalho. Eu espero que vocês tenham gostado e a gente fica aí com os nossos contatos para quaisquer dúvidas. Um bom evento a todos. Tchau. Muchas gracias. Realização, Conjugare, Centro Português de Apoio à Pesquisa Científica e à Cultura. Apoio, Editora Cravo. Inscreva-se no canal, comente, curta e compartilhe. Obrigado por assistir.